acredito! Olha isso! Cheio de pedra. E agora? Como é que nós vamos fazer? Nossa, eu acho que você nunca me viu com tanta bagunça assim, né? Mas tô aqui hoje, tá escuro. Vou trocar a câmera de lugar pra gente conversar. Ah, tá tudo revirado. Vou ver se eu consigo colocar pra pegar aqui. Ah, vamos lá. Por baixo. Dá? Acho que dá, né? Tá meio torto, mas deu. Então, depois de anos aqui nessa casa, para a qual você acompanhou a mudança, viu a minha vida mudar, viu os cachorros nascerem, já viu vídeo de cachorro, viu a gente passar a pandemia juntas, aqui com transmissão do Terapia da Casa, todo dia, durante 100 dias, 100 lives. Eu vou me mudar novamente. E essa mudança é uma mudança bem significativa na minha vida, bem diferentona, de todas as que você já acompanhou nesses 15 anos. Até o Pudim tá latindo agora. Quem tá comigo desde o começo sabe que eu comecei com um blog chamado Decora Casas, onde eu documentei a primeira reforma que eu fiz na minha casa, que era um apartamento, o qual eu morava com o meu primeiro marido. E essa reforma que eu fiz foi a que mudou minha chave na internet. Eu comecei a ficar mais conhecida, comecei a aparecer em revista, tudo mais. E dentro desse apartamento foi que surgiu esse canal aqui, o A Dica do Dia. O meu casamento já estava bem ruim, mas eu tinha uma ideia muito grande e uma fé muito grande que a gente precisava falar sobre dicas para facilitar a nossa rotina da casa. E foi assim que o A Dica do Dia nasceu. Nesse meio tempo, eu me separei, fiquei morrendo de medo. Eu me lembro, conversei com uma amiga semana passada, falando sobre quando eu me separei, fiquei com muito medo de expor isso nas redes. Primeiro porque é um processo muito dolorido para quem tá nele, né? Tem muita incerteza. E quando a gente vem para as redes, a maioria das pessoas que comentam aqui com a gente são pessoas queridas, mas muitas vezes, assim, aparece um comentário bem desagradável que nos desestabiliza, sabe? Quem tá aqui do outro lado da tela, às vezes você não sabe, mas a gente fica muito magoado com comentários que chegam de pessoas que não nos conhecem, que é super agressivo, sabe? É bem ruim. E quando eu tava me separando, eu tava com muito medo. Eu tava muito frágil e eu tava com medo de expor isso nas redes, somado ao fato de que aquele apartamento era todo o cenário do A Dica do Dia e eu achava que eu ia perder tudo de uma vez só. Então, durante um bom tempo, eu continuei fazendo os vídeos, pedindo para o meu ex-marido ir, assim, eu saí de casa, eu precisei sair de casa, mas eu fiz um acordo com ele que uma vez por mês eu ia gravar para eu continuar tendo o meu trabalho. E eu demorei um tempo até eu conseguir fazer a migração do apartamento que eu morava para o apartamento que eu aluguei. Aquele apartamento que eu morava era um apartamento próprio, a gente fez a reforma. E eu saí para um apartamento alugado menor para ficar com os meus filhos perto da escola onde eles moravam, para facilitar a minha vida. E depois eu migrei as gravações do canal para lá. E é engraçado que olhando as fotos que eu tenho agora, que eu olho daquela época, daquela fase,
a fase do apartamento alugado foi muito importante, mas ela era escura. O que eu tinha de tudo colorido antes, ela era uma fase escura. Os vídeos eram escuros, as fotos eram escuras. Eu acho que eu tava lá dentro daquele casulo da borboleta para eu me transformar numa outra pessoa. 6 meses antes da pandemia fechar todo mundo dentro de casa, eu falo que o garoto lá de cima gosta de mim, eu tive um insight, eu me mudei para o interior de São Paulo, me mudei para essa casa aqui, que você agora está acostumado a me ver nos últimos 4 anos. Eu fiquei nessa casa, eu me mudei com as crianças, era uma aventura nova, era para ficar mais perto do meu pai, que estava doente, meu pai com Alzheimer, que veio a falecer ano passado. Para facilitar um pouco mais a minha vida, eu como filha única, a única pessoa que cuidava dele tinha que estar mais próximo. E trouxe as crianças para o interior, a gente mudou nosso estilo de vida completamente. E veio antes da pandemia, que também foi muito abençoado a gente estar nesta casa, vivendo a pandemia e eu podendo também estar produzindo outros tipos de conteúdo pra gente. Junto veio o Ricardo, que uniu-se a família minha e com as crianças, e a gente é essa família feliz aqui agora, que é uma família real, que tem os seus desafios, mas que tá aqui porque acredita num bem maior, acredita que juntos a gente consegue fazer mais coisa, e somos nós e os 6 cachorros que moram aqui com a gente, que foram sendo adotados ao longo dos anos que eu também tô aqui. E agora chegou uma fase de eu me reinventar. A casa aqui é muito grande, é extremamente grande, já é grande para nossa necessidade atual, e ela vai ficar maior ainda porque a minha filha tá saindo de casa, acabou o ensino médio. Olha que coisa, né? Que você me acompanhava pequenininha, ela tinha 3, 4 anos quando a gente começou. E agora ela tá indo morar fora e a casa vai ficar grande, e eu decidi fazer uma transição, sair dessa casa e ir para uma casa menor. E como tudo na minha vida aconteceu pela casa, por causa da casa e as mudanças da casa, eu tô te convidando para me acompanhar em mais essa aventura. Então, não tenho frequência certa para colocar as coisas aqui no canal. Quero saber se você concorda com o nome que a gente pensou, que é Flávia Ferrari em Reforma. Então veja se você acha legal ou não, se coloca um outro nome aqui pra gente saber. E eu te convido, porque todas as grandes mudanças da minha vida aconteceram com essas mudanças de casa. E eu convido você a se mudar comigo e acompanhar a obra, as coisas que acontecem. A gente entrou essa semana para começar a fazer a obra na casa e eu conto com você, ó, pra gente ter várias e várias e várias aventuras. Bora lá?